Zacarias capítulo 4, versículo 6. Espera todos acharem. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mais uma vez: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pode tomar assento. Eu já adianto que você não veio ver o Alexandre pregar. Você veio ver o Espírito Santo. Você veio sentir a presença de Deus na tua vida. Pois se você veio eu pregar, você já está perdido. Pois eu nada tenho a oferecer senão a presença que eu carrego comigo. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, a qual o Espírito Santo falou comigo, seria mais do que chamado, a presença. Sabe de uma coisa? Toda vez que eu subo aqui no altar, eu morro umas 1000 vezes. Eu quero que você preste muita atenção. As minhas palavras são difíceis de entender, mas o Espírito Santo, se você abrir seu coração, você vai entender. Antes de eu subir nesse altar, eu morro 1000 vezes. Por quê? Porque altar é lugar de sacrifício. É ali embaixo que eu deixo o meu ego. É ali embaixo que eu deixo a minha soberba, o meu orgulho. Por quê? Porque preciso eu morrer para o Espírito Santo viver. Então eu ministro a palavra, mas o Espírito Santo está sobre vocês e Ele vai ministrar a sua vida. O meu papel aqui é pregar, Ele vai tocá-los. Ao longo da palavra, se você sentir o Espírito Santo, se deixe levar por Ele. Se deixe levar por essa presença. Não se segure, não se distraia. Preciso morrer para que Ele viva. A minha carne, ela precisa ser crucificada para o Espírito viver. Eu te pergunto, o que aconteceria se Jesus não morresse naquela cruz? O que aconteceria se Jesus não tivesse morrido por mim e por você naquela cruz? Nós não teríamos o Espírito Santo conosco. Jesus era um homem comum, um homem normal. Os milagres que ele manifestava era por causa do Espírito Santo que estava sobre ele. O Espírito Santo é a presença de Deus, na qual ele teve que morrer para cumprir a promessa do Pai. A carne teve que morrer, o Espírito Santo viver. E é isso que eu vou falar hoje. Você tem que abandonar você mesmo, se você quer que o Espírito Santo viva dentro de você. E nós não abandonamos o mundo por obrigação.
Se você largou o cigarro, largou as drogas, cuidou com as suas palavras, por mera obediência, cuidado. Você tem que abandonar essas coisas do mundo por amor a Ele. Você tem que entender que o que a gente vê aqui é passageiro. Tudo que a gente vê na terra, daqui 100 anos, 80 anos, ninguém aqui vai estar vivo. Mas o Espírito Santo talvez vá, se Jesus não vier nesse tempo. O Espírito Santo, ele é algo eterno. Nós buscamos coisas passageiras. Em 1 Samuel, no capítulo 3, na NVI, Primeira Samuel capítulo 3. No teu tempo. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sobre a direção de Eli. Ou seja, ele estava pregando com Eli do lado, o sacerdote. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel, e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: eu não te chamei. Volte-se e deite-se. Pode passar. De novo, o Senhor chamou Samuel. Samuel! Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou? Ele disse: meu filho, eu não chamei. Volte-se e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel estava pregando a palavra de Deus, mas ele não conhecia Deus. Quantos estão fazendo algo para Deus, mas nunca tiveram um encontro com Deus? Como posso falar do meu irmão Marcel, se eu não conheço ele? Conheço por nome, não sei o que ele gosta, não sei o que ele faz, não sei com que ele trabalha, não sei o tempo livre dele para conversar. Como eu posso vir aqui e falar dele? Samuel não conhecia a voz do Senhor, até então que Deus chama Samuel por uma terceira vez, e ele vai até Eli: me chamou. E ele fala: isso aí é Deus. Quando você ouvir de novo essa voz, não venha até mim, diga: aqui estou, Senhor, eis-me aqui. O maior problema de hoje é que as pessoas estão querendo fazer as coisas de Deus sem a presença de Deus. As pessoas pregam um homem que elas não conhecem. Nós temos que ter sede por essa presença. Nós temos que ter sede pela presença de Deus, porque sem a presença de Deus a gente não vai longe.
Se você está aqui hoje, sentado, é porque o Espírito Santo uma vez se encontrou contigo e te convenceu dos teus pecados. E você veio até a frente da igreja e disse: eu te aceito. E hoje você está aqui sentado. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você sentiu o Espírito Santo? Que veio aquela presença e você chorou? E é nesse momento que você nota que você não é nada, que você é literalmente o pó da terra. E você começa a sentir aquela presença santa dentro de ti, aquilo que te completa, te enche de ousadia, te enche de paz. Não tem distrações, não tem dificuldades que tu não possa vencer agora, porque você está cheio dele. O Espírito Santo é uma pessoa que nós temos que caminhar diariamente. Não podemos esperar sentir a presença de Deus só nos cultos de quarta e domingo, porque Ele quer um íntimo contigo. Nós temos que ter sede pela presença de Deus. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, Elias vê um homem no meio do campo, cuidando dos boizinhos. Ele chega e joga a capa e sai andando. Eliseu vê aquela capa e começa a seguir Elias. Ele abandonou tudo para viver ao lado de um homem de Deus. Ele não abandonou só o gado, só a família. Ele abandonou tudo. 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 Ele abandonou tudo que conhecia. Ele abandonou tudo que vivia. Porque um homem de Deus chegou e jogou a capa sobre ele. E Elias vive. Eliseu vive ao lado de Elias. E quando Elias sobe aos céus, Eliseu não estava contente só com o que ele já tinha visto. Elias chega para Eliseu: eu sou profeta, me pede uma coisa e será dado. Se fosse eu ou você, nós teríamos pedido carro, nós teríamos pedido casa, nós teríamos pedido emprego bom, nós teríamos pedido roupas, coisas passageiras. Eliseu andando ao lado de Elias, vendo os milagres acontecendo, vendo tudo acontecendo, vendo que Deus estava com ele. Eliseu chegou para Elias e falou: eu quero mais disso aí. Essa presença que tu carrega, eu quero mais. Eu não me contento com isso, eu quero mais da tua presença. Não tem a ver com impartir unção, tem a ver com a fome. Eliseu tinha fome da presença de Deus. E é por isso que Deus deu o dobro do seu poder para Eliseu. Davi, depois que pecou, ele se prostrou em oração, ele implorou para que Deus não tirasse o seu espírito. E ele pediu para o Senhor ajudá-lo a ser obediente, porque ele tinha pecado. Ele tinha se deitado com uma mulher que não era dele. Bota aí, Salmos 51, 12. Ele não só estava pedindo: Senhor, eu pequei,
Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Pode tirar o reino, pode tirar minhas esposas, pode tirar tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou hoje, mas não tire de mim a tua presença. E ele disse: devolva-me a alegria da tua salvação. Sem o Espírito Santo você não tem alegria. Sem o Espírito Santo você não consegue viver. Você não vai longe. Sabe por que muitas pessoas estão estagnadas? Cristãos estagnados. Porque eles olham na palavra de Deus, que tudo que pede recebe, e fica horas pedindo carro, pedindo casa, e Deus só olhando. Será dado? Mas eles esquecem de algo que está escrito: busque primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. O problema dos cristãos é que pararam de procurar pela presença, pelo eterno, e começaram a procurar coisas que não tem valor. Sabe o maior pecado do mundo? Ele te dá dons, ele te usar, mas se o seu filho morresse, você viraria as costas para ele. Isso é forte. Se você perdesse a sua casa, você questionaria ele. Se você ficasse sozinho na igreja, você abandonaria ele. Se o irmão falasse mal de ti e o pastor não te ajudasse, você sairia da igreja. Porque você não valoriza a presença do Espírito Santo. É por isso que Deus me guiou a falar isso para ti. Como um Eli, esteja atento à voz de Deus. Esse é Deus falando. Quando você se converteu, assumiu um compromisso com Deus, você não buscou a presença dEle como deveria buscar. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Expulsarão demônios, curarão enfermos. Quantos demônios você já expulsou? Quantos paralíticos você levantou? Não tem a ver com o chamado, tem a ver com a presença. A vontade de Deus é que Ele te use. Ele quer te usar. Isso não depende dele, depende de nós. Tem pessoas que: irmão, por que você ainda não é usado? Ele: só Deus sabe. No tempo de Deus, nem Ele sabe o tempo. A Bíblia fala que o único tempo que a gente não sabe é da salvação. De resto, tudo depende de mim e de você. Jesus, Ele quer te usar com poder, com autoridade, não para ficar num banco, mas para curar enfermos, libertar os cativos e oprimidos, não espalhar a sua palavra vazia, mas viva. Antes de você ter um chamado, antes de você ser profeta, antes de você ser mestre, antes de você ser evangelista, você é discípulo de Jesus. Isso não tem como negar. O nosso maior problema é que, conforme você vai se empenhando com a igreja, você vai ganhando títulos, você vai ganhando cargos, você vai entrando e entrando e fazendo e fazendo e fazendo, você esquece de que a igreja é o último. Primeiro vem Deus, depois vem o casamento, depois vem a família e depois vem a igreja. Você está botando a igreja em primeiro e Deus em último. Você está disposto a abandonar Deus para ficar com a sua família?
Não esqueça de que foi Ele que te botou nessa cadeira. Quando você está cheio do Espírito Santo, Ele te capacita para fazer coisas que você não conseguiria fazer. Tem pessoas que não vão conseguir abandonar o cigarro, mas se tiver um encontro com o Espírito Santo, você vai. O que eu quero dizer, com a sua força você não vai longe. Se depender da sua força, você não estaria aqui. Se dependesse de mim, eu não estaria de pé, porque conforme vão vindo as lutas, eu vou caindo, mas Ele vai me ajudando quando eu vou orando. Ele vai me levantando e falando: filho, eu estou aqui. Não tem ninguém na igreja que te compreende, ninguém te entende, mas eu entendo. E tu não está sozinho, eu estou contigo. Sabe qual é o maior problema de ser um profeta? Porque Deus te guia para falar coisas que ninguém gosta, mas são coisas que o povo precisa. Quantas das vezes entreguei algo que Deus queria e as pessoas me feriram? Eu não chorei, me fiz de forte. Quando eu entrei no quarto, eu comecei a desabar. Deus, por que me enviaste com essas palavras tão duras e frias? Mas no culto seguinte a pessoa estava lá adorando a Deus. A pessoa viva, cheia da presença. É isso que eu fico feliz. A minha felicidade não é em carros, não é em casas, não é no trabalho. Eu abandonei tudo, porque eu amo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, bota aí, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda e valorize. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. O vasos de barro é a gente, o tesouro é o Espírito Santo. Para mostrar que o poder, que tudo que excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Porque nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele ao nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. O que Paulo estava falando? Por mais que as pessoas nos coloquem no chão, as lutas nos coloquem no chão, Espírito Santo se coloca de pé, e Ele te capacita para fazer coisas que não vão ser da sua força. Não se preocupe com pregar, não se preocupe com louvar. Se encha da presença do Espírito Santo, Ele vai te dar ousadia, e você vai vir aqui, e você vai fazer a vontade do Pai. A ousadia não provém de você. Entenda que de nós não vem nada que é bom. Nada, não tem nada. A única coisa é que Deus cheira como um perfume suave a nossa adoração.
se for do coração, e se não for, quando você se enche do Espírito Santo, a profecia de Isaías se cumpre na tua vida. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Muitas pessoas não entendem o que é unção. A unção não é o poder, a unção não é autoridade, a unção é a presença de Deus. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. Antes a gente serve a Deus, depois a gente serve os outros. Quero que entenda algo. Isso aqui é profundo. Servir a Deus não é servir as pessoas. Servir a Deus não é orar pelas pessoas. Servir a Deus é o seu íntimo com Ele. A vontade dEle é que o seu coração seja totalmente entregue. Não é por força, é pelo Espírito. Quando você começar a orar, não por obrigação, mas por amor, jejuar por amor, você vai carregar a presença do Espírito Santo contigo. Aonde você vai, pessoas chorarão, paralíticos levantarão. Não vai passar trabalho com demônios, as pessoas são libertas com a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Empresta aqui. Quero que entenda algo. A presença de Deus você não consegue de outra forma, sem ser orando. Eu sei, você se sente sozinho, é difícil orar. Orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você se ajoelha e muita coisa passa na sua mente. Você não consegue se concentrar em Deus. Mas o que Ele quer é que você se renda. Ele não quer que você saiba orar, Ele quer que você se renda a Ele. Pois quando nós nos rendemos, a gente mata a nossa carne, a gente mata o nosso orgulho e fala: Deus, eu não consigo, eu não sei, eu sou totalmente dependente de Ti. E é aí que o Espírito Santo entra. Quando você está vazio de si, Ele se enche. Se você está cheio de si, como é que Ele vai entrar? Se você pega esse copo e enche de Coca-Cola, como é que tu vai botar outra coisa aqui dentro? Você tem que se esvaziar para Ele te encher. O que eu tenho aqui na minha mão? Não é um celular comum, é um iPhone. Ele tira foto em 4K. Ele tem muito espaço, muitos aplicativos. Ele é de última linha. Você conversa com qualquer pessoa a qualquer momento. Mas se eu te digo que ele não tem bateria, de que serve? Não adianta você ter dons, fazer algo na igreja, mas não ter uma vida de oração. Você está sem bateria. Você não pode entregar algo que não tem.
E é por isso que o Espírito Santo ele me guia sempre para falar para as pessoas orarem, buscarem Ele verdadeiramente e buscar ter um encontro com o Espírito. Eu queria poder contar, se Deus me permitisse, as experiências que eu tive em oração, de ser arrebatado para o céu. Isso você só consegue em oração. O Espírito Santo, ele entra quando o teu coração está quebrantado. Ele veio aqui para te fortalecer. Ele está sobre você. Ele está sobre você. O que Ele mais quer é te completar. Mas você precisa entender que de você não provém nada que é bom, que tudo provém dEle. Se você ter casas, você ter carros, você tem uma família boa, mas você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Quero dizer algo, preste atenção, por favor. Muitos dão desculpas de não buscar a Deus, preste atenção, principalmente os jovens. Muitos dão desculpas de não orar, de não jejuar, de não buscar a Deus. Quando eu falo que é para fazer isso, as pessoas olham para mim e falam: é fácil porque tu é filho do pastor, porque tu teve uma vida perfeita, tu não cresceu nas drogas, porque tu não perdeu ninguém. Mas eu quero te falar algo. Eu tive a minha vida perfeita. Meus pais são exemplos de casamento, de família, de ministério. Só que mesmo tendo essa família perfeita, eu saí de casa porque eu não tinha nada. Eu saí de casa procurando algo para preencher meu coração e eu não sabia o que era. Fui o mundo, festas, bebidas, meninas. Voltei para a casa do pai. Sentiu saudade? Não. Eu não encontrei o que eu queria. Se passou um tempo, eu conheci a minha esposa e saí pela segunda vez de casa. Deus me botou uma enfermidade e foi aí que eu encontrei o que eu queria. Eu fui médico, eu não dormia à noite, eu não conseguia vestir uma roupa confortável porque minhas pernas sangravam como lepra. Eu não conseguia dormir à noite, eu madrugava orando, sem sentir a presença do Espírito Santo. Passei por 14 médicos e ninguém conseguia falar o que eu tinha. Até que uma vez o pai falou assim: filho, a tua consulta vai ser segunda-feira, tal horário. Eu falei: pai, eu não aguento mais. Ou eu fico assim, ou Deus me cura. Eu não confio mais em homens. Quando eu falei isso, a minha ferida sumiu. Glória a Deus, aleluia. Você não pode se entregar às pessoas. Você tem que se render e se entregar a Deus.